Olha aqui, pessoal, já era esperado, pelo menos para mim, eu acho que acredito para todos os torcedores santistas, depois que o Santos comprou lá o Vladimir, que veio de graça, vai pagar salários, evidentemente, de graça não existe nada, mas foi bem estranho a contratação, o repatriamento do Vladimir à equipe do Santos, né? Então ficou cada vez mais claro que o John, o seu destino realmente seria selado rapidamente, né? E isso aconteceu no dia de hoje. A gente está vendo várias notícias, principalmente quem deu a primeira notícia foi o GE, né? E depois confirmado pelo Diário do Peixe que o Santos emprestou o John, o segundo goleiro reserva do João Paulo, que ontem estendeu seu contrato novamente. Então realmente o John queria sair. Eu vou dar uma contextualizada, de repente falar um pouco diferente do que a grande maioria está falando aí, mas eu prometo que vai ser bem breve, pessoal. Inicialmente lá tem, inclusive, eu estava dando uma lida nessa matéria lá no Diário do Peixe, e fala muito daquele episódio que aconteceu, que o John foi chorando na sala lá do Lisca, se lembra? É que essa história vazou e acabou que o John realmente não tinha mais vontade de ficar na Vila Belmiro, não queria ser mais goleiro reserva do João Paulo, queria jogar, né? E isso é um direito do jogador. Agora, o Santos não pode manter um funcionário, né, um colaborador dentro de uma empresa se ele não quer ficar. Agora, não é simplesmente ele querer sair e tudo mais. Existia a parte do Santos. E o presidente Andrés Rueda sabiamente veio ao ar e falou: o dia que realmente tiver uma proposta interessante, seja ela qual for, mas que foi interessante para o Santos também, principalmente, a gente não tem problema nenhum em negociar o jogador que tem aqui. Ninguém é inegociável. São palavras do presidente Andrés Rueda. A princípio, o John seria vendido, mas isso não ocorreu. Então, o John ainda tem contrato com o Santos, se não me engano, até 2024. Vou confirmar aqui para vocês que acompanham o meu canal Vargas Santos TV, né? O John tem 26 anos, um goleiro muito novo até, né, pessoal? Mas eu acho que o contrato dele vai até 2024 mesmo, pessoal. Até dezembro de 2024 vai o contrato do John. Então o John existia uma vontade muito, um querer muito grande do John sair da equipe do Santos. E o seu desejo foi realizado. Para contextualizar um pouquinho mais ainda, quando a gente vai passar alguma notícia aqui para você, evidentemente que a gente tem que tomar um cuidado violento, porque muita coisa que dá a entender que vai acontecer não acontece. Então, quando realmente alguém vir especificar isso aqui em matérias e tudo mais, onde todo mundo que a coisa realmente já foi, e o John realmente está indo para a equipe do Internacional. Existia aí um interesse muito grande de outras equipes, como Botafogo, São Paulo, o próprio Internacional, né? Queria também lá o Felipe Jonathan. Nossa, um monte. O John foi aliciado por vários clubes do Brasil e vários clubes da Europa, né? O John tem mercado no futebol, né? E o Santos, como sempre, muito bem servido de goleiros. Só que o João Paulo é muito difícil tirar ele do gol, né? Apesar de muitas pessoas acharem, inclusive, que o John é de uma certa forma melhor que o João Paulo. Eu acredito que nesse momento o João Paulo ele tem o melhor momento no time do Santos, por tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele fez, pelas partidas que ele salvou o time do Santos. Tem que melhorar muitas coisas ainda? Tem, né? Mas o Santos contratou o Vladimir não para fazer uma sombra, mas para ter um goleiro reserva, né? Sobrou aí no time do Santos, né? Tem lá outros goleiros que não são confiáveis, vamos dizer assim, são goleiros da base, né? E eu entendo que o Santos fez a coisa certa. Não tem que ficar com quem não quer ficar na equipe da Vila Belmiro, né? Tem que ficar com vontade, né? Se não quiser, ele foi lá profissionalmente, vai jogar no Internacional, né? Tá realizando aí o seu desejo, o seu sonho de sair da equipe do Santos, mas foi emprestado, pessoal, não foi vendido. Isso pode acontecer depois de um certo tempo, né? Depois da temporada e tudo mais. Não sei o salário que o John vai ganhar, não sei quanto tempo ele vai ficar na equipe do Internacional,
Mas existe uma informação importante que você, amigo, que está acompanhando o meu canal Vargas Santos TV, tem que saber. Recentemente, e não se falava em outra coisa, o time do Grêmio fez uma festa gigantesca para receber o Luizito Soares, né? Vocês sabem muito bem que quando tem o Grenal e quando existem as contratações de um time, o outro também tem que contratar, porque a torcida assim exige. Então a rivalidade no Sul lá é Internacional e Grêmio Internacional. Então com a contratação do Luizito Soares, aquela festa que fizeram e tudo mais, eu estava vendo um rapaz que é repórter, que tem um canal no YouTube, inclusive. Como é que é o nome dele, cara? É Vaga, acho que é Vaguinha. Vaga, acho que é o nome dele. Ele estava falando lá o seguinte: que o Internacional precisava de acho que um meio-campista, um centroavante e, se eu não me engano, um zagueiro. Mas ele não comentou a respeito do João. E que tudo que o Internacional estava fazendo, ele estava fazendo no mocó, né? Estava fazendo sem alarde, sem nada. Porque existia um silêncio muito grande no Internacional com respeito à contratação. Então, a impressão que eu tive é que tanto eu como esse Vaga dava a entender, mas ele não podia revelar ali, porque era o jeito que o Internacional encontrou de poder negociar sem ninguém ficar sabendo. E outra coisa, pessoal, que foi falado lá no conteúdo dele. Ele falou que qualquer contratação que fosse feita e fosse revelado de imediato, principalmente os jogadores da linha ali, existiria com certeza uma comparação de contratação entre que o Internacional estava contratando e o Grêmio contratou. É só isso, para você ver a rivalidade dos caras, né? Então, o Santos fez um bom negócio, no meu modo de ver, porque assim o Andrés Rueda veio ao ar e falou por diversas vezes que se fosse bom para o Santos, realmente aconteceria. O Santos tem como goleiro reserva agora o Vladimir, tem o Mazzotti, tem os outros meninos da base, tem os garotos da Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? Tem lá o Edu Araújo e tudo mais, mas não sei se será aproveitado no próximo ano. Ele está disputando a Copinha agora, mas eu receio que o Santos ainda tem que contratar um jogador, porque os que tem realmente são muito verdes, né? E para o gol, zagueiro e goleiro, pessoal, são duas posições realmente que precisam de um pouco mais de maturação, né? Goleiro de uma certa idade, depois dos 30 anos, mais ou menos, já começa a estar mais maduro, já viu muita coisa no futebol, né? Já sabe as coisas, é um cara que dá para confiar normalmente, principalmente se for contratado pelo time do Santos, né? E como o John achou que ele não ia jogar e realmente ficaria muito difícil ele jogar, não quis esperar, né? Então ele pegou o seu boné realmente e foi para a equipe do Internacional. O Santos ainda vai ter muita coisa ainda que vai acontecer na Vila Belmiro, né? A janela se abriu praticamente aí. O Santos ainda precisa contratar, mas a gente só vai entender de contratação realmente quando de fato isso acontecer. Porque você sabe que quando tiver uma contratação, eu venho aqui no meu canal Vargas Santos TV e vou falar para vocês, tá bom? Quanto a isso, pessoal, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações, para toda vez que você vai receber uma notificação, você vai clicar nesse botão e você vai vir direto nesse conteúdo aqui do canal Vargas Santos TV. Abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Abraço, tchau.